Então vamos pedir a Deus que Ele nos ilumine nessa preparação do quinto domingo do tempo comum, que o Senhor nos guie e nos mostre como nos colocar a serviço com piedade, com amor, para se colocar, para fazer com que o projeto de Jesus seja aquele que vai à frente. Pai nosso, que Que estais estais no nos céu, céus, santificado seja o vosso santificado seja nome, o vosso nome. venha a nós Venha o a vosso nós reino, o vosso reino. seja Seja feita a feita a vossa vossa vontade, vontade, assim na assim terra na como no terra céu. como no céu. O pão Pão nosso de cada nosso dia de nos dai cada hoje. dia nos perdoai Perdoai as as nossas nossas ofensas, ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos lá, quem faz a primeira leitura? Leitura do livro de Jó. Jó disse: Não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como dias de um mercenário? Como um escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda a sua paga, assim tive por ganho meses de decepção e couberam-me noite de sofrimento. Se me deito, penso, quando poderei levantar-me? E ao amanhecer espero novamente a tarde e me encho de sofrimentos até o anoitecer. Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tear e se consomem sem esperança. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem faz a segunda leitura? Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, pregar o evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste, então, o meu salário? Em pregar o Evangelho, oferecendo de graça, sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos eu me fiz fracos, para ganhar os fracos. Com todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo para ter parte nele. Palavra do Senhor. Graças a Graças a Deus. Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro,
Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. O que nós temos na primeira leitura aí? O que chama aquela famosa chuva de ideia? O que chama a atenção na primeira leitura? Para mim foi uma leitura de depressão. Eu li, eu fiquei deprimida. Misericórdia. É um sofrimento danado nessa primeira leitura. Eu fiquei com medo até de deitar à noite, ficar pensando, ai, minha noite é uma noite de sofrimento, ó Jesus. E quando amanhecer, depois só fica esperando a noite com sofrimento. Nilzete? Microfone fechado. Peraí, que eu estava aqui lendo um pedacinho, ó. Uhum. Ó, quando ele fala que meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tear e se consomem sem esperança. Lembra-te que a minha vida é apenas um sopro e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Porque a gente tem que medir o tempo. Esse tempo é para as coisas de Deus? Como que é? Porque eu não entendi. Não. Na realidade, ele está fazendo uma alusão. É que um trecho destacado, assim, tão solto, é complicado para você avaliar. Mas ele está se referindo. Primeiro, vamos entender o livro de Jó. Tá? O livro de Jó é uma peça de teatro. Uma disputa entre Deus e o diabo pela alma de Jó. Tá? Então, os dois fazem um jogo com Jó. E ele fica nessa encruzilhada, sem saber o que fazer. O que ele coloca aí, que o tempo é como uma agulha de tear, ele está se referindo mesmo a que ele não consegue fazer nada, porque o tempo flui muito rápido. À noite ele está, como é que a Luz colocou? Deprimido. De manhã ele está angustiado. Então, quer dizer, ele Porque passa vai o dia chegar a inteiro, noite. ele passa o dia inteiro dentro de um sofrimento. E por conta desse sofrimento... Porque nem dormir direito ele consegue, ele dorme pensando. Então, ele não consegue dormir. E você sabe o que acontece quando a gente não dorme, a gente fica péssimo. Né? Então, ele não consegue conciliar o dia. Mas é que é um texto muito solto aqui para você avaliar assim, com mais precisão. Pode falar. Mas ele se preocupa muito com o tempo, né? Ao invés dele se preocupar com outras coisas e fazer outras coisas, ele fica muito preso ao tempo, né? Que está passando muito rápido, que chega à noite ele não dorme, fica sofrendo. De manhã ele amanhece, mas já fica pensando à tarde que já vai chegar. Então ele só fica muito preso ao tempo. Mas a gente também, quando tem tanta coisa para fazer, fala, meu Deus, não vai dar tempo, porque eu tenho que fazer isso, aquilo e aquilo outro. Não é verdade? Mas não é sofrimento. Antes da gente dar continuidade, Mateus, o que te chamou a atenção nessa leitura? O folheto aqui, Zacarias. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Eu estou sem o folheto aqui. Ah, você está sem o folheto. Tá, então ele não consegue. Manda ele fazer o download no Google? Que é complicado. Ele está com o celular ruim. Dependendo se ele fizer o download, ele não consegue conciliar as duas coisas. Bom, mas vamos lá. Eu coloco a tela pequena aí dá. Então vamos lá. Antes de mais nada, gente, entender o livro de Jó.
o livro de Jó é um livro sapiencial, é um livro voltado à sabedoria. Ele é uma peça, ele é considerado como uma peça de teatro em 4 partes, em 4 peças, em 4 tempos, 4 atos. E o livro de Jó, ele mostra, assim, Jó era um homem extremamente fiel a Deus. Aí, de repente, o diabo fala assim para Deus: não, mas ele é tão fiel a você, mas eu consigo levar ele para o meu lado. Eu consigo fazer com que ele ignore os seus preceitos. Aí vai se passando. Ele perde os amigos, ele perde a família, ele vai perdendo tudo. Ele perde a saúde. Tá? Só que é tudo uma forma teatral, uma construção teatral para você chegar. Oi? Isso. A ideia do demônio, no caso, seria fazer com que ele blasfemasse contra Deus, quer dizer, que ele rejeitasse Deus. Ele chega a conversar com Deus. Ele chega a se colocar frente a frente a Deus e começa a questionar: por que você está fazendo isso comigo? O que eu fiz para o Senhor querer me judiar? Mas toda a construção de Jó é a resiliência, a pessoa que, mesmo no sofrimento, consegue construir o projeto de Deus. Então, tudo o que Jó passa é para coroar o projeto de Deus. Só que, lógico, volto a insistir, não vão ler Jó como um texto histórico. Jó não tem nada de história, é história. É um conto, é uma peça de teatro. Então, a ideia do texto é exatamente mostrar o quanto nós devemos estar prontos a atender ao chamado de Deus. Enquanto Jó, como é que ele fala aqui no começo? Ele está angustiado, né? Ele não consegue. Ele fala que ele é um mercenário, um escravo. Ele vai usando tudo termos daqueles que, para conseguir se manter, precisam receber de terceiros. Então, é o escravo, é o mercenário, o assalariado, todos aguardando um tipo de paga. E ele se coloca nessa também. Ele é fiel a Deus, então ele esperava de Deus uma paga. Então, ele fala assim: não, eu sou fiel ao Senhor e o Senhor vai me pagar, o Senhor vai me proteger. Só que Deus não faz isso, Deus não protege ele, Deus vai colocando ele em provação. Cada vez mais, ele só vai provando. Ele vai cobrando de Jó o que Jó não tem mais para oferecer. Então, o livro de Jó, ele é assim, ele é uma peça teatral que remonta ao judaísmo, ao início do judaísmo, e coloca o questionamento de como nós devemos ser. Nós não podemos enfrentar Deus, nós devemos nos associar a Deus, ao projeto, à construção desse projeto. Mas nós, como seres humanos, é que você está falando que é uma peça de teatro. Mas uma pessoa que está numa situação como a dele, eu não sei se vocês já tiveram insônia, várias noites. A gente chega a ficar num estado de desespero, né? E muitas vezes a gente acaba mesmo blasfemando. Por que comigo? Será que eu sou tão ruim assim que essas coisas sempre me perseguem? Então, o ser humano é assim, ele cai mesmo nessas perguntas. Todos, né? Eu acredito que todos, na fraqueza, caem nessas perguntas. Você vai perguntar: por que comigo? O que eu fiz? Porque, gente, é horrível. Você passa a noite inteira sem dormir, aí você já fica naquele desespero, quando vai chegando à tarde, que você sabe que você tem o seu cantinho, que você vai deitar, e aquele desespero de você não dormir. Então, eu entendo esse sofrimento de Jó, e eu já fiquei deprimida só de escutar, porque eu falei: meu Deus do céu, é só dor. Você não vê nenhum tipo de esperança nesse homem, nessa fala dessa leitura. Tanto que eu falei para o Zaca que não tem nada a ver com o Evangelho, porque no Evangelho, Jesus faz as curas, né?
e as pessoas ficam satisfeitas e vão chegando cada vez mais, e ao contrário do que acontece com Jó. Imagina nós na pele de Jó. Seria uma situação muito, muito triste, deprimente mesmo. Totalmente diferente do que acontece no Evangelho, porque no Evangelho ele mostra a cura. Ele faz a cura das pessoas, né? E já na primeira leitura, que normalmente tem a ver com o Evangelho, eu falei para o Zaca, não tem muito a ver, não. Talvez a servidão, o servir, estar para servir, porque quando a sogra deles ficou curada, ela já foi levantando e servindo eles, né? Mas nem tem muito essa fala na leitura de Jó. Aí vem a segunda leitura que dá um acalento, porque ela é bonita, né? Então, o que a Lourdes colocou faz todo sentido, mas é realmente o sentido da ligação entre a primeira leitura e o Evangelho é o serviço. Tá? Jó, por isso a gente fala assim, paciência de Jó. Jó é um personagem que nos faz rever a nossa própria postura. Ele nos convida a encarar o projeto de Deus de uma maneira diferente. Ele nos convida a buscar a partilha, a buscar a vida a partir daquele fato de que Deus nos provém. Então, o Jó é um convite a sermos operários, é um convite a sermos membros da comunidade, mesmo que essa partilha, essa participação seja dificultosa, seja difícil. Então, o convite é esse, o convite é participar. Mas, eu concordo com a Lourdes, eu não tive como ela, tive menos insônia, mas, ter insônia é horrível. Tá? Pior é você não saber se na noite seguinte você vai voltar a ter insônia de novo. Tá? Então, você fica naquela de fica pilhado, fica desesperado, e é o que acontecia aqui com o Jó. Ele fica angustiado, ele está... como é que fala? Como é que a gente pode falar? Desanimado, tá? Perdido. Ele se sente abandonado. Acho que é o termo mais correto. Ele não tem a esperança. Está escrito aqui, ó, de ver a felicidade, gente. Nossa, é uma coisa horrível. Eu li essa leitura aqui, eu falei, meu Deus do céu. A gente lê uma leitura dessa daqui e fica pensando, né? Ainda bem que é um conto, porque se fosse real, olha, já ia ficar... Eu acho assim, uma leitura igual a essa, a gente precisaria ter um embasamento do próprio livro de Jó. Porque é uma perícope, é um pedacinho muito seco, muito, que nem vocês falaram, ele é só destruição, só tristeza, ele é só abandono. Né? Imagina uma pessoa que está deprimida ficar ouvindo essa leitura. Não, aí você imagina aquele pessoal que fala assim, abra a Bíblia onde ela cair e é a leitura para mim naquele dia. Imagina você ver uma leitura dessas. Imagina. Ela se joga pela janela do 10º andar. Sabe? É complicado. Por isso você tem que encarar e entender o contexto do texto. Eu vou fazer um estudo desse texto. Eu não posso pegar só esse texto. Eu tenho que pegar o que vem antes e o que está depois. Porque senão a coisa perde o rumo. A coisa perde o rumo. Certo? E segunda leitura? O que tem aí de marcante na segunda leitura? A Lourdes está colocando aqui para ela que é o serviço, que é falar o que Deus coloca no nosso caminho e não aquilo que nós desejamos falar. Né? Tô certo? O que me chamou a atenção foi essa parte onde fala no versículo 17. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria,
eu teria direito a salário. Aí o que eu coloquei? O que eu pensei, né? Que ele deve estar. Ele fala assim, né? Se fosse pela minha vontade, eu ia trabalhar, fazer algum serviço na igreja, eu teria de receber um salário, né? Aqui nesse pedacinho. Mas como a iniciativa não é dele, que é do de próprio Deus. Deus, né? É de Deus. Aí Josete? aí a gente pega aquela parte, Neide, que a gente sempre comenta, da limpeza da igreja. Muitas pessoas pensam que as pessoas que limpam a igreja recebem dinheiro O pessoal pensa mesmo. não recebem. Daqui a pouco o povo vai estar indo de andador para limpar a igreja, porque não é todo mundo coroa, né? Tem uma senhora até que na ponta da perna, Carmen, e está lá, firme, limpando. Né? E a gente pergunta, cadê as pessoas mais jovens que não trabalham fora, que poderiam estar aqui para ajudar a gente a limpar? Não aparece, porque as pessoas pensam que é um serviço pago, mas não é. E é difícil, é uma igreja grande, tem aqueles vidros que disse o Padre Anísio que o pessoal da pintura ia limpar até hoje, né? Está cheio de tinta, está sujo, e a gente não tem condições, eu não me coloco para subir a escada para limpar aqueles vidros. Por mim, eles vão continuar. Não dá, não. Porque se a gente cai e quebra o fêmur, você vai ficar morrendo dentro da sua casa. Não vai aparecer, não vai fazer nada para você. Então, Aí assim, não vai fazer nada mais. Exatamente. E essas pessoas. Nem em casa, nem na igreja. Elas têm a paga, assim, de coração, porque elas estão se doando para fazer algo em prol dos outros, né? Porque eu tenho certeza que se alguém sentar e o banco estiver sujo, vai falar, igreja imunda, ninguém limpa isso aqui, olha para o chão, estiver sujo, vai falar a mesma coisa, só que as pessoas não se dispõem a fazê-lo. As pessoas que têm disponibilidade de horário, não estou falando quem trabalha durante o dia, porque não dá mesmo, né? Tem que ser de manhã. Mas tem muitas mulheres, muitas pessoas que poderiam estar ajudando, mas infelizmente não aparece. Daqui a pouco a gente vai estar de andador limpando ali. Uma vez lá na Aparecidinha, teve uma pessoa que falou assim: nossa, a toalha do altar tá tão torta. Aí, na época, era a Zilma, né, que tomava, que cuidava, né, lá das toalhas, das questões do altar, né? Aí ela falou assim: tá torta, sabe o que é? É na pressa, a gente, né, que não tem muita gente para ajudar, isso é a pressa, acaba ficando torta. Você não quer vir fazer parte da equipe? De organização na igreja, ela nunca voltou para mais. É aquela coisa. Para missa. Não, mas uma vez ou outra vai uma novata, mas ela vai uma vez e não volta mais. Porque limpar o chão não é fácil, gente. O serviço é duro, eu prefiro ficar de fora. Não sei. Os bancos que é pesado, né? É fácil, não. Ô, Zacarias. Diga, Nuzete. Com os fracos me fiz fraco, para ganhar os fracos. E com todos eu me fiz tudo, para certamente salvar algum. Então, mesmo os fracos se juntando se tornam fortes, e para anunciar a palavra, quanto mais se fortalece, certo? Com a palavra de Deus e sua presença, certo? Correto. E anunciar o evangelho não é anunciar o evangelho não é motivo de glória, e sim uma necessidade. Como você sempre fala, né? Não é porque nós estamos à frente que são melhores que os outros. Somos todos iguais, mas nós precisamos fazer isso. Precisamos servir, fazer o nosso trabalho, fazer nossas leituras, e estamos ali, o que der e vier. Então, eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos aqui da carta de Paulo, tá? Esse trecho da carta de Paulo. Ele provavelmente foi questionado pelos coríntios, né? A gente não sabe. Todas as cartas de Paulo são respostas
que ele dá às comunidades, ou orientações ou respostas. Aqui está com jeito de ter sido uma resposta. Ele deve ter sido questionado sobre algum tipo de pregador. Era muito comum os pregadores, tanto judeus quanto cristãos, serem remunerados pelo trabalho de pregação. Como o padre recebe salário, como as pessoas são remuneradas pelo trabalho que fazem dentro da igreja, aqueles que devem ser remunerados, aqueles que trabalham exclusivamente com isso. Só que Paulo, eu não sei se é nessa carta, acho que ele até fala que ele é confeccionador de tendas. Então ele tem o trabalho dele e o evangelho ele prega como voluntário, dentro do voluntariado. Ele não é um pregador, vamos dizer assim, profissional. Ele não vive da pregação. Ele prega e ele vive de fabricar tendas. E aí ele mostra. O famoso... Vou usar o primo como exemplo, tá? Quantas pessoas chegam e ignoram o primo na comunidade? Um monte de gente. Tá? Ele já está em casa? Não, já está trabalhando. Ou ele já voltou? Já voltou. Então, o que acontece? Eu uso o primo como exemplo exatamente porque, como ele é um funcionário da paróquia e, ao mesmo tempo, uma pessoa humilde, é muito comum as pessoas meio que ignorarem ele, né? Uhum. Mas aí o que acontece? É muito mais fácil. Por exemplo, eu chego lá na subprefeitura onde eu trabalho, eu cumprimento todo mundo, eu cumprimento as arquitetas, eu cumprimento os engenheiros, eu cumprimento o pessoal que é como eu, a GPP, cumprimento também a faxineira, cumprimento a cozinheira, cumprimento todo mundo. Nós devemos ter essa visão de que somos todos membros de um mesmo grupo, todos membros de uma mesma comunidade. Lembra daquela passagem, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios também. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. O que seria do olho, o que seria do pé, o que seria da mão, sem o restante. É a mesma coisa quando a gente fala de comunidade, de trabalho, de vida em comum, de família. O que seria da comunidade se não tivessem os leitores, se não tivesse os ministros da Eucaristia, se não tivesse o zelador, se não tivesse o pessoal que faz a limpeza. Cada um é importante dentro da sua atividade, do seu trabalho. E é isso que a gente está doando para a comunidade. Nós não somos os profissionais. Embora o primo seja um funcionário da comunidade, mas ele não é... Ele deve ser aposentado também, né? Além de ser funcionário lá da paróquia. Mas mesmo que não seja, ele deve ter alguma outra fonte de vida. O primo é aposentado, o menino tão jovem? Não sei, Acho que Nilzé, não é, ele tem não. sérios problemas de saúde. Ele teve problemas, não sei se foi AVC, né? E às vezes ele teve por invalidez aposentadoria, mas isso não impede ele de trabalhar. Não, sim. Ele não deve ser aposentado por invalidez, tá? Porque se ele fosse aposentado por invalidez, ele não podia ser registrado. E ele é registrado. Ele pode ser aposentado até por benefício social. Tá? Ele pode ter problemas e... Bom, mas independente disso, vamos voltar para o assunto. Os humildes são aqueles que a gente mais deveria valorizar. Mas a gente, na nossa ignorância humana, são os primeiros que a gente quer pisar. Vamos fazer outro exemplo, o Evangelho de São Lucas, que fala de Lázaro e o rico. Quem é ignorado? É o Lázaro, o mendigo que está embaixo da mesa dos ricos, coletando as migalhas que caem da mesa do banquete. E na hora do julgamento, ele está ao lado de Abraão e o rico está no inferno. Então, nós devemos cultivar essa ideia de que o trabalho ele não deve ser exclusivamente mensurado pela remuneração.
Então, a gente não pode falar o trabalho é só aquele que a gente recebe. Não, o trabalho é tudo aquilo que a gente faz com amor. Mesmo porque quem ganha um enorme salário, mas não gosta do que faz, é frustrado. A pessoa não consegue se desenvolver. Ela não consegue, como vocês falaram, né, colocar a cabeça e descansar no final do dia. Porque vai ficar pensando, puxa, eu vou ter que voltar de novo para o meu trabalho amanhã de manhã. É o que eu falo para meus alunos quando chegam na escola chorando. Eu falo assim para eles: espera você ficar adulto para chegar os boletos, aí você chora. Uma criança de 5 anos chorando. Minha mãe, você vai ter sua mãe quando você chegar em casa, você tem colo. E eu, que não tenho mais mãe, eu que devia estar chorando. Não tenho mãe, não tenho pai, não tenho irmã. Então, só sobrou eu e minha irmã mais velha, a outra foi embora, a caçula. Eu tenho motivo para chorar, mas eu não choro, estou aqui com vocês. Aí eles ficam chorando: minha mãe, eu quero minha mãe. Pelo amor de Deus, quando chegar em casa, tem o colo da mãe. Para. E por causa de 4 horas, né? Chega a ser até absurdo. Para nós, da nossa vivência humana, assim, adulta, é até absurdo. Falar nisso, me veio uma questão que eu não tinha falado na primeira leitura e eu esqueci. Quem criou o tempo? A Lourdes falou que quem criou o tempo foi Deus. Vocês concordam com isso? O tempo? É o tempo. A hora, O o tempo minuto, o segundo. é o homem, né? Quem criou o tempo foi o homem, não foi Deus. Porque Deus não tem Deus nos dá o tempo. dia e a noite. Ele não dividiu em pedaços o dia, em pedaços a noite. Ele criou o dia e a noite. Nós criamos a relação temporal. Então, muitas vezes, a gente está tão preocupado com... Não, eu tenho que acabar até às 9h20. Eu tenho que começar a reunião às 8h30. Né? Essa formalização temporal é uma criação humana. Só que, muitas vezes, ela acaba se tornando para nós quase que um, abre aspas, Deus, fecha aspas, porque nós estamos mais preocupados com o andamento dessa hora do que propriamente com a nossa vida. Eu não diria que seria Deus, eu diria que seria um tormento, porque você fica correndo o tempo inteiro contra o relógio. Isso é um tormento. E é basicamente o que acontece com o Jó. Ele está correndo contra, não exatamente contra o relógio, mas dando a entender isso. Né? Muito bem, crianças. E o Evangelho? Ou vocês têm mais alguma coisa para falar da segunda leitura? A segunda leitura está ok. Tá. Então, e o Evangelho? O que a gente tem de importante aí no Evangelho? A Lourdes já levantou aqui, as curas. O que me chama a atenção é aqui, ó. Que é no 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando encontraram, disseram: todos estão te procurando. E Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias e redondezas. Então aqui, né, fala, né, que todos procuravam Jesus. E ele, quando via que estava procurando, ele falava: vamos para outros lugares, porque Jesus é assim, ó, não conte nada para ninguém. Ele fazia e não queria que ninguém soubesse. Sim, senhora. E ele também se retirava sempre em oração em locais desertos, né? Muitas vezes ele saía do meio daquela multidão e ia sozinho, tanto que ele deixou os companheiros dele lá e foi sozinho. Várias partes que a gente pega da Bíblia, ele está fazendo
o próprio deserto, que nós também deveríamos fazer, né? Muitas vezes, a gente olhar para dentro de si. Será que eu estou fazendo aquilo que eu realmente devo fazer? Será que eu estou fazendo certo? Porque nós temos sempre essa pergunta dentro de nós, né? Que é a autoavaliação, de se avaliar o que eu estou fazendo, será que está correto? Que nem a Osaka falou de cumprimentar. A gente cumprimenta as pessoas, só que muitas vezes você fica no vácuo, né? Você fala boa noite, boa tarde, bom dia, e muitas vezes a pessoa não responde, ou ela não responde porque ela não ouviu, ou porque ela não quis mesmo. Aí, se você perceber que aquela pessoa não está respondendo para você porque ela não quer, aí realmente eu paro de falar. Eu já fui muito besta de ficar falando, e as pessoas não responderem. Aí eu paro de falar, porque não é que você está sendo fresca, você está sendo metida, não é. É que você está falando e a pessoa não está te respondendo. Quantas vezes que a gente entrava na igreja quando a Tamires era cerimoniária, ela nem para a cara da gente olhava, você dava bom dia e ficava no vácuo. É. Eu parei de falar com ela. Aquela Mariana da Rita, também a neta da Rita, também era assim. Então, aí eu parei de falar. Depois que ela pegou amizade com a gente mais pelo curso de batismo, por conta do Evandro e tal, ela agora cumprimenta. Onde a gente está, ela passa e fala. Mas quantas vezes eu falei com aquela menina e ela passava com o nariz empinado, eu falei, também não vou falar, não. Não é que você está sendo fresca, você está sendo nariz empinado, que você está falando para a parede. Ela não está respondendo, ela não quer responder. Assim, ô Lourdes, eu sempre falo, né, que é tudo questão de só que a pessoa pega sei lá, tem uma função, principalmente eu vejo isso na questão, quem está no altar. Por exemplo, os coroinhas. Os coroinhas mesmo. Tem um da Aparecidinha que é o Gabriel, né? Eu vi o menino nascer e ele só faltava passar por cima de mim. Um dia eu chamei a atenção dele. Eu falei, não é porque você colocou uma roupa de coroinha ou de cerimoniário que você agora não me conhece mais, né? E você pode fazer o favor de mudar. Você não é essa pessoa. Você é um menino humilde, você é um menino bom, porque eu vi você nascer. Então, pode fazer o favor de mudar de atitude, que você não é isso aí, não. Mas às vezes você fala com as pessoas, ela olha na sua cara, mas cansa abrir a boca e responder. A mesma coisa no ônibus, você entra e fala bom dia, tem motorista educado, bom dia. Outro, não está nem aí, passa no cobrador, a mesma coisa. Dificilmente eles te respondem, mas a gente é educada, fala, pois estamos chegando. Fazemos a nossa parte. Você fala para o motorista, bom dia, ele te pergunta, o que tem de bom? Agora tem aquele que você põe o pé e já grita bom dia, né? O cara trabalha feliz. Agora, quem não responde, eu acho que vai por ir, mas não que ele está feliz no trabalho. E a mesma coisa na igreja. As pessoas que não respondem para a gente é porque elas também não estão bem. Agora, se é para ir para a igreja com mágoa no coração, então nem vá. Por isso que eu já me afastei uma época, ouvindo minha mãe. Eu tenho uma colega na escola, uma professora que trabalha com a gente, que eu acho que ela é 13, né? Tudo bem. Ela trabalha lá, tal, a gente se cumprimenta. E ela sempre fala que eu sou bem casada, por isso que eu vivo feliz, que eu vivo dando risada, não sei o quê. Eu falei, não é isso. O problema é o seguinte, o meu problema de casa eu deixo em casa. Eu procuro não levar para a escola. E para que eu vou ficar com a cara de múmia? Com as crianças, com as famílias que estão chegando, se eu tenho que acolher. Não é verdade? Isso aí, claro. E a mesma coisa na igreja, você está recebendo as pessoas que chegam, para que você vai ficar com a cara de múmia, invocada, de bico, de tromba? Outro dia eu abracei a mulher, agarrei, foi na quinta-feira. A mulherzinha estava sentada lá na frente, aí eu olhei e pensei que era a mãe do Carlão. Aí eu falei, oi, senhora Carlão, abracei, era uma tal de senhora, tal de preta, nega, não sei. Ela falou, meu apelido é nega.
Dona Nega, ai, meu Deus do céu, desculpa. De longe, assim, de costa, parecia a mãe do Carlão. Eu fui mexer com a mulher, falei, ai, desculpa, mas agora eu já abracei, né? Aí você Mas tem que falar, deveria devolve o abraço. agradecer, porque ó, do nada receber um abraço caloroso é bom, é ótimo. Pena que eu errei o nome, né? Não, fala, Dona Nega, não tem problema, nega, preta, dá mesmo. Ai, ai. Bom, vamos lá, vamos trabalhar então o Evangelho. Vamos entender, primeiro, que dia que se passa esse Evangelho? Não precisa falar o dia e o mês, não, só o dia da semana. É de sábado? É de É de sábado? sábado. É de sábado. Como é que a gente sabe que é de sábado? Como é que a gente sabe que é de sábado? É sábado. Essa é a primeira Não. pergunta que ela acertou. Vamos ver se você tira 10. Não, peraí, deixa eu ver aqui. Bingo, a Lourdes está com o microfone fechado, mas ela falou certo. Ele estava na sinagoga. As leituras da sinagoga aconteciam no sábado, no sabá. Tá. Na realidade, das 18 horas da Eu ia sexta-feira falar outra coisa. às Tá. 18 horas do sábado. Então, durante o sábado, durante o dia do sábado, após o amanhecer, fazia-se as leituras na sinagoga. Então, a gente já sabe que é sábado. Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. Lembrando, Simão será Pedro. André, ele tanto é uma pessoa física, como ele também pode ser um simbolismo. A palavra André quer dizer humano, humanidade. Então, o André aqui não necessariamente precisa ser uma pessoa. Aí ele fala, a sogra de Simão estava de cama, o que prova que nas primeiras comunidades o matrimônio entre os presbíteros era comum. Tá? Diferente do que a gente vive hoje, naquela época era comum o pregador ser casado, ter família. Tá? Então Pedro era casado e tinha sogra. Ninguém fala nada da mulher de Pedro, mas fala da coitada da sogra. Né? Aí ele fala assim, ela estava de cama com febre. O que é febre? Sim, é um sintoma, mas qual é a característica da febre? Ela é quente. Ou seja, aqui o evangelista ele não está falando do sintoma clínico da sogra de Pedro, mas ele está falando da dificuldade da humanidade de romper com o mal, de sair do inferno e se colocar a serviço. Então, o simbolismo dentro do Evangelho de Marcos. Então, você tem toda uma... Lembrem que o Evangelho de Marcos, ele provavelmente era a didaque de Pedro, ou seja, a catequese de Pedro, ditada para Marcos, porque Pedro era analfabeto, então Marcos escreve o trabalho catequético de Pedro, que ele usava para catequizar, para preparar as pessoas para receber o batismo e a Eucaristia, né, a comunhão. E esse é considerado hoje como o evangelho mais antigo, que dá origem ao evangelho de Mateus e de Lucas. Mas voltando para o texto. Ele segurou a mão e ajudou a levantar-se. Ou seja, a comunidade deve ter o cuidado de buscar e ajudar aqueles que estão em dificuldade a se recuperar. Não é apenas a dificuldade física, a dificuldade financeira, essa também, quando a gente pode, a gente ajuda, mas principalmente a dificuldade de encontrar a paz, de romper com aquele paradigma de Jó da primeira leitura e encontrar a alegria de Paulo na segunda leitura, na hora de fazer a pregação. Como a gente faz isso com Flávio?
Olha, Flávio, a gente precisaria tirar primeiro ele da família, viu? Eu e a Nilzete, foi eu e a Nilzete, estava indo embora, ele estava dentro do bar. Sim. Foi, Nilzete? Foi, que dia foi? Sexta-feira? Que a gente tinha ido separar os folhetos. Foi. Aí eu estava bebendo, eu falei, menino, tu não tá mais com o celular não, rapaz, que eu te mando mensagem, você não responde. Sexta-feira, a Cleide e a Beth foi atrás dele, porque elas falaram, ele sumiu, a gente tem que buscar ele. Mas não sei se conseguiram alguma coisa, eu acho que Não, não. ele está se escondendo delas. Eu falei com a Cleide. Falou? Gente, pensa bem, ó, raciocina comigo. Todo começo de ano, o Flávio volta a beber. Ou seja, é alguém da família dele, do meio, do círculo familiar dele, que chega no famoso, uma dose não faz mal, uma cerveja não faz mal. A gente está comemorando, você comemora com a gente bebendo. E a partir daí ele desencadeia tudo de novo. Mas só tem uma coisa, Zacarias, ele tem que ser forte e não beber. Aí é que tá, Nilzete. Porque meu pai, quando foi para o AA, ele nunca mais querem beber perto dele, mas jamais ele pegou um copo e colocou na boca. Mas você vê, o Flávio nunca foi no AA. O Flávio faz tratamento psicológico no posto de saúde. Ah, tá. Então, o posto de saúde eles conseguem tirar ele, provavelmente agora em fevereiro, março, eles vão atrás do Flávio de novo, e ele vai voltar de novo, você vai ver, ele vai voltar de novo às atividades. Se ele fosse no AA, onde a presença é mais constante, talvez ele não voltasse a beber. Não, um dia eu conversando com ele, eu perguntei por que ele não ia no AA. Ele falou, Nilzete, não, conheço todo mundo lá. Então, mas ele vai no posto, o pessoal do tratamento antidrogas do posto ajuda ele consegue sair. Aí ele fica de 9 a 10 meses sem beber. Chega o final do ano, depois do Natal, ele volta a beber. Em mês de dezembro, um dia eu saindo aqui no portão, lá vinha ele e um rapaz. E ele queria comprar amendoim, mas ele não conseguia falar. E ele estava meio chapadão, sabe? Já meio fora de órbita. Ele perguntou para mim onde que tinha uma loja. Ele queria aquela lojinha de produtos naturais que tem ali do lado do Ramos. Uhum. Aí ele falou, a loja, aí ele começou, aí ele falou. Aí eu falei, se você não me fala o que você quer, eu não sei, eu não vou conseguir te ajudar. Aí não lembro o que ele falou, eu falei, loja de produtos naturais. Ele falou, eu quero amendoim. Falei, vai, sobe. Aí, de repente, ele voltou com o amendoim. Falou, consegui. Mas estava trançando as pernas. Então, mas é assim, todo ano. Infelizmente, e isso a gente não sabe quanto tempo ele vai conseguir, né, se recuperar, e nem se vai se recuperar. Mas Zacarias, aí também vai da pessoa. Você lembra que o Marcelo levou aquele Fabinho para morar dentro de casa para tirar ele das drogas? Ficou um bom tempo lá e depois o menino não voltou? E morreu, não foi? Não foi esse Fabinho que morreu? Foi, acho que mataram ele. Não? Aí eu vou fazer minhas as palavras do Carlinhos. Pensei que tinha morrido. Fala, Neide. Não, ele não morreu, não. Ele casou. Ele foi para Minas, aí ficou lá em Minas um tempo, depois ele se envolveu de novo com a droga, aí voltou, a Carminha foi lá buscar ele, aí depois ele se envolveu aqui no Elba e foi preso. Aí depois ele acabou ficando preso, aí cumpriu a pena dele, aí foi antes da pandemia, eu fui no casamento dele. O Edson veio lá de Minas para fazer o casamento. Ele está casado. O Edson era padrinho de crisma dele. Então, aí ele casou, ele está bem, está trabalhando, bom emprego. Que bom. De uma certa forma, ele morreu, mas ele morreu para as drogas. Então ele se regenerou. Sim, ele pagou, ele ficou preso, acho que 2 anos ele ficou preso. Aí depois, agora ele está bem. Eu fui no casamento, foi um casamento.
Foi um Mas casamento ele não, santo. ele não casou com a Paulinha, né? Com quem ele tem um filho. Não, foi com outra. Ah, tá. Foi uma ex-namorada dele que ele casou. Ah, que bom, que Ó, seja então é feliz, né? ex-namorado, ex-traficante. É. Agora tinha o Rafael, né, também, né? Tu lembra que tinha o Rafael, que era um Lembro. loirinho? Aham. Ele não, ele é assim, era a mesma coisa, né? Que eles foram, né, amparados, né, pelo Edson e pelo Padre Marcelo. Isso. Mas só que Foi. o Rafael, ele não quis. Ele até ele fez o encontro de casais com Cristo, né? Mas depois ele tem três filhos muito bonitos, mas ele falou que ele não queria ser mandado por ninguém, que ele ia viver a vida dele, né? Aí ele fez o encontro, tudo, mas depois ele virou a cabeça e andava com colete de prova-bala. Misericórdia. É. Quer Mas dizer, o Fábio tá bem. ele Que bom. estava preocupado de sofrer um atentado. Uhum. É triste, né, gente? Ai, meu Deus. Mas é assim mesmo. Então, a febre, no caso, é a referência ao inferno, à dificuldade. Tá? Lembrando, como a Lourdes comentou, a febre não é uma doença, a febre é um sintoma. Tá? Então, você tem várias doenças que provocam febre, e nessa época, então, gripe matava mais do que Covid hoje, né? Aí você vai ver o que aqui, ó. Lembra, nós estávamos no sábado, à tarde, depois do pôr do sol, ou seja, quando acabou o sabá. Então, eles se preocupam em levar os doentes para Jesus somente depois que acabou o sábado, para que não fossem acusados pelos judeus de blasfêmia. Né? Então, o que eles estavam valorizando aqui? A vida? Não. Eles estavam valorizando o preceito religioso. Deus jamais se sobrepôs à vida. Então, se o povo fosse buscar Jesus, mesmo antes do pôr do sol, provavelmente ele teria curado. Aqui a gente vai ter outro texto, também de Marcos, que é aquele do paralítico, que é descido pelo telhado da casa. Eles desmontam o telhado da casa e colocam o paralítico na presença de Jesus. Que Jesus cura ele, aí vira um fariseu pensando assim, poxa, quem é esse cara para falar que os seus pecados estão perdoados? Porque isso acontece no sábado, durante o sabá. Então, quer dizer, esses amigos de Jesus, do paralítico rompem com a religião humana para atender às necessidades daquele ser humano. Imagina a dona de casa, quem é que vai consertar o meu telhado, né? Desmontaram o telhado para passar o cara. E depois, quem é que ia arrumar o telhado? Eu tinha que pegar os caras lá, né? Então aí o Jesus fala assim para eles, fala assim na frente de todo mundo, pela fé que você tem e pela fé que os seus amigos te demonstraram, né? Por ser querido, não é com essas palavras, lógico, é com outras palavras, mas dá para vocês entenderem. Eu perdoo os seus pecados. Aí quem tá lá, quem é esse cara para falar que pode perdoar os pecados? Jesus vira para esse fariseu e fala assim: o que é mais fácil fazer? Falar, os seus pecados estão perdoados? Ou falar, levanta-te, toma tua cama e vai para casa? E que é o que Jesus faz: levanta-te, toma a tua cama e volta para casa. Só que lembrando, quando ele fala assim, ele bastaria ele falar para nós, né? Levanta-te, já seria o suficiente para eu cair duro do outro lado. Né? Porque o paralítico levantar do nada e tá de boa, já seria para me cair do outro lado, né? Mas o porquê levar a tua cama? Não esquecer a sua história. Você foi paralítico, eu te curei, então você tem que dar graças a Deus porque você está curado, mas você teve uma história e todos aqueles que tiverem uma história semelhante à tua, você tem que respeitar. Então, é uma forma de você retornar para a caridade. A mesma coisa que aconteceu aqui com a sogra de Pedro. Jesus cura, mas a cura dela reporta em ela trabalhar, ela se colocar a trabalho, ela se colocar a serviço da comunidade. Então não basta simplesmente, como vocês comentaram,
eu chegar lá na igreja, atropelar todo mundo, falar que eu sou eu e acabou. Não. Eu sou parte de uma comunidade. Então, o cumprimentar, desde o mais humilde até o mais chique ou mais graduado, é uma obrigação nossa. Deixar de cumprimentar o bispo é muito menos grave do que deixar de cumprimentar aquele cara que está na porta, que está chegando na comunidade pela primeira vez. O bispo não precisa do meu cumprimento. É, a Lúcia está lembrando aqui, que pode também dar um rolo para o seminarista que chega. Ó, vem aqui, vamos ajudar. Ou então um bêbado que chega lá trocando as pernas, você dá o rodo e manda ele puxar a água. E ainda cai lá no meio. Bom, continuando. Não. Então levaram os doentes após o pôr do sol, quer dizer, eles não conseguiram romper com o paradigma da fé, eles não conseguem romper com essa questão do sabá. A cidade inteira se reuniu de frente da casa. Jesus curou muitas pessoas e diversas doenças e expulsou muitos demônios. Lembrando, para este povo, a doença era causada pelos demônios, então a doença era causada pelos espíritos maus. E nessa situação, o expulsar demônio e o curar doença são sinônimos. Depois, um detalhe muito importante, não deixava que os demônios falassem. Por quê? A gente aí tem que entender, inclusive Dom Cícero comentou na homilia no domingo, o Evangelho pensa e fala. O Evangelho de Marcos, ele é focado em quem é Jesus. Então, o fiel, lembra que eu comentei com vocês que o Evangelho de Marcos é a didática de Pedro, é a catequese de Pedro. Então, você tem que descobrir quem é Jesus. Jesus vai ser desvendado durante o Evangelho. Até quando chega lá no capítulo 15, 16, que é um dos últimos capítulos de Marcos, e o oficial romano olha para a cruz após a morte de Jesus e fala, de fato, este homem era o Filho de Deus. Então, quer dizer, até mesmo o soldado romano, lá no final do Evangelho de Marcos, vai reconhecer que Jesus é o Senhor. Então, todo o Evangelho de Marcos, Jesus impede que as pessoas anunciem quem ele é. Impede que os demônios falem que ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ele é o ungido. E ele vai crescendo essa preparação até culminar o soldado romano que reconhece que de fato esse era Filho de Deus, lá na crucificação. Aí depois vem nessa questão da madrugada, quando ele estava escuro. Jesus várias vezes nos evangelhos, ele vai se retirar para rezar. Sempre ou principalmente quando ele está numa situação difícil. A princípio, o que acontece aqui? O povo queria fazer com que Jesus se tornasse um ser importante politicamente dentro do grupo. O líder de um grupo, o líder, como se fosse uma espécie de prefeito. E Jesus não quer isso, o projeto de Deus não é esse. O projeto de Deus é levar a boa nova a todos, com humildade, com respeito. Então ele quebra esse paradigma e vai embora. Ele vai rezar. Aí faço o meu comentário da Lourdes, o deserto interior. Nós temos o deserto apenas como um lugar de morte, mas o deserto, ele fervilha de vida. Até mesmo o deserto do Saara, que é ou então o deserto do Atacama, que são os mais inóspitos desertos da face da Terra, eles são riquíssimos em vida, que vai de pequenos roedores, ou de roedores, de cobras, de serpentes, a leões da montanha, a insetos, a bactérias, mas ele fervilha de vida. Só lembrando, o deserto do Saara
dá 40 graus de calor durante o dia e menos 40 à noite. Variação térmica zero. Tá? Então, quer dizer, ele tem os dois extremos. Muito calor e muito frio, isso que mata no deserto. Motivo pelo qual os beduínos usam roupa de lã branca. Porque durante o dia ela reflete a luz do sol e segura o calor dele. É de 36 graus. E durante a noite ela segura o calor deles também, que é de 36 graus. Então você consegue se manter numa temperatura estável dia e noite. Tá? E por isso também se cobre da cabeça aos pés. Para que você não tenha fuga de calor. Porque se você suar muito no calor, sua temperatura vai aumentar e você vai sofrer uma desidratação. Então, foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Ou seja, nós precisamos procurar Jesus. Não é Jesus que vem nos procurar. Né? Então, quando a gente fala assim, o povo fala assim, eu encontrei Jesus. Poxa, eu nem sabia que ele estava perdido. A tua obrigação é ir ao encontro de Jesus. Ele não está perdido. Ele está dentro de você. É a sua caridade, a sua bondade, a sua gentileza que vai fermentar o crescimento desse Jesus. Né? Desse Jesus vida, desse Jesus igreja. Eu não estou falando de Eucaristia, do Jesus físico, mas do Jesus enquanto comunidade. Tá? E aí Jesus continua, né? Nós precisamos continuar. Vamos continuar, vamos ser missionários, vamos levar a boa nova para aqueles que ainda não a receberam. Por fim, ele completa, né? Andava por toda a Galiléia pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Repetindo, demônios nesta época eram considerados como os causadores das doenças. Então, da gripe ao câncer, eles acreditavam que eram demônios que estavam consumindo as pessoas. A mesma coisa, lepra. Por que tantos leprosos na época de Jesus? Porque nem todo leproso da época de Jesus era leproso. Eles não tinham hanseníase. Eles podiam ter micose, eles podiam ter câncer de pele, eles podiam ter o que mais que está na pele? Impige, tá? Podiam ter um monte de doenças que não são a hanseníase, que não é a lepra, mas para eles a presença de manchas vermelhas, a presença de feridas era considerado lepra. Bom, mais alguma coisa? Porque eu já falei demais. Vocês não deixam o Matheus falar só porque o microfone dele está ruim? E quando ele fala, vamos a outros lugares, isso daí serve para nós também, né? Sim, é a questão do missionário. Agora, nós temos que pensar o seguinte, a missão ou o missionário, lógico, por definição, o missionário é para fora dos muros da igreja. Mas muitas vezes o missionário é até dentro da igreja. Porque muitas vezes a busca da missão, ela não é o simples sair para buscar o outro, não é fundar uma comunidade eclesial de base, mas muitas vezes é fazer com que aquele que senta no banco, que esquenta o banco para o cupim ter comida quente, entenda que o projeto de Deus não é só ficar ali, que também é arregaçar a manga e ajudar na limpeza, é arregaçar as mangas e virar catequista, é arregaçar as mangas e virar ministro da Eucaristia, leitor, professor de alfabetização de adultos, né? Que uma pessoa que esteja engajada, um cantor, né? Um ministro da palavra, mas a pessoa tenha encontrar o seu verdadeiro dom.
Muitas vezes a missão não está em você sair da igreja e ir para fora, mas é sair de si e buscar o outro. Então, muitas vezes o missionário ele é muito mais simples do que aquilo que a gente imagina. E a gente vai vendo, né, que as pessoas, as lideranças vão falecendo, vão indo embora, e a gente não vê renovado os grupos, porque a juventude não pensa nisso. Você vê, o único rostinho novo que nós temos é o do Mateus. Cadê os outros? Será que só tem o Mateus de jovem na igreja que poderia fazer parte do nosso grupo, alimentar o nosso grupo? Porque a maioria de nós já temos cabelinho branco, daqui a um tempo a gente não vai estar mais conseguindo trabalhar, fazer o papel de leitor, fazer catequista, dar curso de batismo. Isso eu falo todas as vezes. Quando nós não estivermos aqui, tem que ter pessoas que façam esse papel, porque senão a igreja acaba. Que ela está prestes a acabar, porque nós não somos eternos. Quando a gente fala para o filho, você não vai ter mãe a vida inteira, você não vai ter pai a vida inteira. O que você está querendo dizer para ele se levantar e fazer alguma coisa de útil na vida para sobreviver? E a mesma coisa da igreja. Só tem o Mateus aqui de rostinho novo, porque, ó, eu e o Zacarias, a gente tem mais de 50, a Nilzete, a Neide, eu não sei quantos anos tem, não sei se também tem mais de 50. 57. Ah, então, eu fiz 56 dia 10 de janeiro agora. É. O Mateus é o único criança que a gente tem aqui. O seu Zé, né, é um dos mais velhos. Não, mas uma coisa a gente tem que falar em defesa do seu Zé. Ele não tem cabelo branco. O Zacarias Luz, né, assim, eu fico pensando assim, eu não sei o que acontece, eu sempre fico encucada, né? Por que as pessoas não entram nessa nossa reflexão? Porque, assim, a gente vê em alguns momentos que as pessoas se manifestam no grupo. É verdade. Por exemplo, assim, principalmente, assim, por exemplo, quando é nossos aniversários, né? Muita gente manda, sabe? É um número grande de pessoas, né? Que são os leitores, que mandam os parabéns, sabe? E por que não consegue entrar sabe? Nossa, eu fico agoniada. Não consegue apertar um botão. Então, eu fico agoniada. Neide, acha chato. O problema fica agoniada. A pessoa acha chato. Gente, olha, é falta de tempo, porque no terço do José Carlos eles vão. Não, qualquer missa do José Carlos, eles votam. Pois as mulheres, quando é a missa do José Carlos, estão ovulando atrás do José Carlos, gente. Eu falo, que é isso? É demais, nossa. Mas o mal do povo, Lourdes, eles vão na igreja pelo padre, né? Quando tem um padre que eles gostam, eles vão. Quando não tem... Você passa nos pancadão, tá cheio de jovem. Você passa nos lugares, assim, nos botecos, nos barzinhos. Lógico. Tá sempre cheio. Você tem que viver, eu concordo. O jovem, a pessoa a gente tem que ter o momento de extravasar, de curtir a vida, claro, mas você tem aquele momento, porque Deus, ele nunca abandona a gente. Nós fôssemos abandonados por ele, onde nós estaríamos? Pior do que o Jó. Mas o Jó é uma reflexão exatamente disso. Deus abandona Jó por causa de uma aposta com o diabo. Ô, Lourdes, mas o jovem, quando vai numa festa, ele torce para ela terminar muito tarde, né? Demorar muito. Se ele vai na igreja, ele não vê a hora que acaba. Isso sem contar que fica no celular, né? Falar de Deus é cansativo, filho. Então, o pessoal não gosta de ouvir. O pessoal não vem, não adianta, não entra na reunião. A gente faz reunião presencial, o povo não vai. Você viu sábado? Tinham poucos catequistas. E o padre falou, agora eu vou começar a pegar no pé. Aí todo mundo agora correndo atrás de mim. Ai, Nilzete,
Você queria falar comigo? Eu falei, não, não queria não. A reunião foi naquele dia, agora o padre vai falar. Ô, Lourdes, aí eu fico assim, no sofrimento igual o Jó, de não ver as pessoas entrar na reunião. Então, mas vocês veem, ó, não adianta fazer essa reunião presencial. Imagina você saindo da comunidade às 10 horas da noite. Né? Já fizemos reunião presencial no Madalena e já aconteceu de eu sair de lá às 10 horas da noite. Meu, é horrível. É igual quando eu venho de serviço. Quando Sabe? eu tenho HTPC presencial, gente, graças a Deus que agora é em casa. Tomara que esse ano volte a ser quarta-feira, que eu consigo participar. Ô, Zacarias, mas já pensou para esse pessoal que só pega o folheto no dia da leitura? Não, acabam virando tarefeiros. Se você. Ó, você vê, a Beth estava me perguntando sobre a missa de sexta-feira. Né? Porque tinha 2 leituras. Aí eu fui investigar para ela. É uma memória facultativa. Então, oficialmente, você só tem a primeira leitura, a segunda é facultativa. Aí eu passei para ela, falei assim, olha, faz só a primeira leitura, não se preocupa com a segunda. Né? Mas era ter esse cuidado de procurar. Mas, meu, o povo não consegue entender a importância que você tem de entender essa leitura. Se você sair da missa e um Zé qualquer chega lá para você e pergunta, pô, mas o que tem a ver essa leitura de Jó? Quem é esse tal de Jó? Né? Quem participou daqui tem uma noção para falar, olha, peraí, Jó é um personagem, ele está no meio de uma disputa entre Deus e o diabo, né? Então tem toda uma construção. Ou, por que que Jesus vai para a casa de Pedro? O que aconteceu lá do Evangelho? Vocês têm base para poder responder. Nós temos base para responder. Agora é mais fácil. Vocês lembram de um diácono que tinha aqui no Madalena, um de bigode, eu não lembro o nome dele, que quando ele celebrava, ele fazia a comunidade falar, que ele saía fazendo perguntas. Vocês lembram disso? É o Careca? É o Careca. Ah, eu gostava também do jeito que ele falava. Eu não lembro o nome dele. Nem eu. Mas ele fazia o povo Não é falar. Rodrigo, não, né? Não, não é Rodrigo. É que nem o Savério. Você lembra, Neide, desse diácono? Oi? Você lembra daquele diácono de bigode careca que na celebração dele ele fazia a comunidade falar? Ele saía, ele fazia pergunta, ele falava, vocês vão partilhar comigo. Não, não lembro. Eu não lembro o nome dele. Mas, enfim, o povo é preguiçoso, Zacarias vai falar o quê? A gente pode até não falar, mas está aqui, né, para ouvir, pelo menos, se der uma brecha, a gente fala, se não, pelo menos ouviu e entendeu. Deixa eu fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o encontro, com a reflexão. Matheus, você não faz academia aqui do lado, não, né? Da nossa casa, do Lions. Nossa, entrou um mocinho hoje, que era você escrito lá. Eu estava no leg press. É leg press? Não, é... Leg press é o de perna. Não, é aquele que a gente faz caminhando. Ai, caramba. Não é esteira. Não, é o elíptico. Elíptico, eu estava no elíptico, aí entrou o mocinho, mas era você escrito. O bigode, o cabelo. Aí eu te vi aqui, eu falei, nossa, acho que era ele que entrou lá. Era o sósia dele, Lourdes. Do lado do Lions, não era você, então? Mas o irmão dele é a cara... da tarde. Oi? Ô, Lourdes, mas o irmão, ele tem um irmão que é a cara dele. Ah, então, tá bom, também não sei se faz aqui, né? Porque... Não, eu acho que não, ele mora lá embaixo. Eu faço aqui porque se eu tropeçar, eu caio dentro, né? Por isso que eu tô fazendo. Tem essa vantagem. Mais alguma coisa, gente? Não, a bateria do meu celular está quase zerando. Então vamos, antes da bateria zerar, vamos fazer uma oração final. Tá. Ai, que calor.
Senhor, nos faça, a exemplo do apóstolo Paulo, com o ardor da pregação do Evangelho, a força para levar a boa nova para dentro e para fora da nossa comunidade, fazendo com que nós sejamos verdadeiros instrumentos do anúncio e verdadeiros instrumentos da pregação da tua palavra, que é exemplo de Maria Santíssima, a primeira catequista, nós também sejamos instrumentos de semeadores da boa nova. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. amém. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E peçamos a Deus que Ele desça as bênçãos sobre cada um de nós e que nos guarde nos nossos lares. Fiquem com Deus e até domingo. Amém. Boa Tchau, noite, gente. povo. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.